Queridos irmãos, muito boa noite, que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver, nos amparar e nos proteger, ainda mais nesses dias tão difíceis por que estamos passando. Então, que nesta noite nos sintamos ainda mais acalentados pela presença do Mestre Jesus em nosso lar. Um abraço muito carinhoso aos irmãos do Grupo Espírita Irmã Angélica e obrigada pela possibilidade que nos deram de estar hoje aqui conversando com todos vocês acerca de um tema maravilhoso. O tema é Paulo de Tarso, o nosso querido Paulo, o apóstolo. Queridos irmãos, como é importante relembrarmos Paulo, principalmente nesses dias em que estamos em casa, olhando um pouco mais para dentro de nós mesmos. E foi exatamente isso que Paulo fez quando descobriu, depois de ser Saulo, descobriu a presença do Mestre Jesus na sua vida. E no quanto o Mestre Jesus passou a ser importante, tão importante na vida de Paulo, que depois de conhecer o Mestre Jesus, de estar diante dele, Paulo nos afirma: já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Todas as informações, queridos irmãos, que temos acerca de Saulo, que logo após o seu contato com o Mestre Jesus passou a se chamar Paulo, nós temos através da psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E aqui nós temos esse livro divino, e foi aqui que nós pegamos as informações acerca de Paulo. Este livro é para ser relido muitas vezes, mas como ele é muito grosso, talvez a gente tenha dificuldades da leitura, mas até que as letras não são tão pequenininhas. Então, meus irmãos, seria tão bom que nós lêssemos esse livro, e quem já leu, como eu, tive a oportunidade, já que o GEA nos solicitou essa obra de Paulo para reler. E nós escolhemos um capítulo bastante significativo, não só para mim, mas como também, queridos, para todos nós. Mas antes, vamos lembrar de Paulo lá no Evangelho, no capítulo 15. Fora da caridade não há salvação, necessidade da caridade segundo São Paulo. E gostaria de fazer a leitura para vocês, porque o trecho é tão lindo que não podemos descartar este momento para relembrarmos. Aliás, a leitura do Evangelho se faz necessária sempre. Portanto, vamos juntos relembrar esse trechinho tão maravilhoso que é da primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículo 1 a 7 e 13. A caridade, a necessidade da caridade, segundo São Paulo, e ele nos diz assim: ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como bronze
que soa e um símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas. Ainda quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é branda e benfazeja. A caridade não é injubilosa, não é temerária nem precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de interesses, não se agasta nem se azeda com coisa alguma, não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem. Mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. Então, queridos irmãos, Paulo exaltava a caridade como princípio fundamental para que a gente pudesse estar ao lado do Mestre Jesus, porque tudo aquilo que fizermos a um pequenino, como dizia o Mestre Jesus, é a Ele mesmo que fazemos. Então, meus queridos, a caridade se faz necessária, principalmente nesses momentos de pandemia em que precisamos permanecer dentro de nossos lares. E as casas espíritas têm feito de tudo para permanecer junto de nós, porque agora não estamos mais podendo presencialmente estar junto de todos na casa espírita, mas estamos através de vídeos, através de lives, através das redes sociais, estamos nos encontrando da forma que podemos. E Paulo nos fala que nesse momento a caridade é extremamente importante. Então nós ficamos pensando o que de nós poderia ser doado aos companheiros que estejam aflitos neste momento, porque não é fácil o momento que estamos passando. Então vamos nos reportar a Paulo, porque Paulo, quando passou a seguir o Mestre Jesus, foi diversas vezes massacrado, diversas vezes espezinhado, porque Paulo, antes de conhecer o Mestre, era Saulo, um senhor romano, um criador de leis, um companheiro que seguia as leis de Moisés, e ele se chamava, voltamos a dizer, Saulo. E nesse ínterim, em que ele era um doutor da lei, se fazendo cumprir a lei de Moisés, que era, e todos nós sabemos, devido à época, dente por dente, olho por olho, Saulo assim fazia. Tanto é que apedrejou até a morte Estevão, que mais tarde ele vem a descobrir que era irmão de Abigail, a sua noiva, e ele mandou apedrejar este companheiro. Então já começa aí toda uma saga de iniquidades que Paulo vai cometendo, ou melhor, Saulo. Então, esse companheiro ainda não havia verificado a importância do amor, da caridade, do perdão. Tanto é que quando Abigail desencarna, ele fica completamente desnaturado.
E sabendo que Abigail teve contato com um companheiro chamado Ananias, que trazia com ele o cristianismo redivivo da Casa do Caminho, e assim Abigail conheceu o Mestre Jesus. E Abigail, então, trouxe todas essas ideias de amor, de justiça, de caridade para Paulo, que não entendeu nem um pouco, porque ele não dominava essas questões mais sutis das leis divinas. Então ele, após a passagem de Abigail, enlouquecido, vai procurar saber onde mora Ananias para castigá-lo, porque, segundo ele, foi Ananias o grande responsável para que Abigail ficasse da forma que ele desconhecia, porque ele desconhecia o cristianismo. Ele não queria conhecer esse mestre tão maravilhoso que todos já reconheciam como Messias, como mestre maior. E Saulo sai então em busca desse Ananias e vai então para o caminho de Damasco. E lá chegando, é uma das passagens, queridos irmãos, mais lindas que nós já tivemos contato, porque essa passagem, ela traz junto dela uma sensação de que nós ainda não encontramos o Mestre dentro de nós. Porque quando Saulo encontra o Mestre Jesus, nesse deserto que ele vai atrás de Ananias para castigá-lo, para matá-lo, assim como fez com Estevão, irmão de Abigail, que ele até então não sabia, mas como Estevão pregava a caridade, o amor e falava desse Messias completamente diferente das leis mosaicas, ele vai então à procura desse Ananias para castigá-lo. E aí então, queridos irmãos, quando ele está no deserto e ele contempla uma luz, aqui está no capítulo 10 desse livro maravilhoso, em que nós não vamos ler para não cansar todos vocês, até porque o nosso estudo ele tem um fim, né? Ele tem um tempo para ser cumprido, mas nós aconselhamos a vocês, a quem já leu, reler, e quem não leu ainda, faça neste momento em que a gente precisa ficar em casa, tente conseguir este livro, se você não o possui, para ler. E nós pegamos o caminho, o capítulo 10, como já falamos, no caminho de Damasco. Então, quando Saulo sai em perseguição a Ananias, esse companheiro que representa o Mestre Jesus, já que para ele o Mestre Jesus é inalcançável, ele vai buscar em Ananias esse ser que ele repudia. Mas quando ele chega no deserto, quando ele está caminhando ao encontro de Ananias, a caminho de Damasco, ele encontra uma luz. A luz é tão forte, que ele acaba perdendo a visão. E ao perder a visão, ele se depara com esta luz imensa e grandiosa, que na realidade era o Mestre Jesus, essa energia que todos nós ansiamos por ver, Paulo consegue ver. E neste momento, o Mestre se aproxima dele e diz palavras inesquecíveis: Saulo, Saulo, por que me persegues? E neste momento, Saulo desperta para aquela luz imensa, para aquela grandiosidade que é o Mestre Jesus, e começa ali,
como num filme que se passa na sua cabeça, a perceber que aquela luz era a grandiosidade do Mestre Jesus, que vinha trazer para ele aquele amor, aquela caridade, aquele sentimento divino que ele até então desconhecia. E o Mestre vem trazer para ele toda esta sensação de grandiosidade e de divindade. E Paulo, então, caído no deserto, começa a conjecturar, a falar coisas segundo os seus soldados, aqueles que os acompanhavam, coisas desconexas, e eles começam a não entender o que quer dizer Saulo, e eles então chegam à conclusão de que Saulo perturbou-se, e é preciso avisar as autoridades romanas de que Paulo enlouquecera ou que estava em situação perigosa, e calcularam que era porque o companheiro estava no deserto, e o deserto tem essa possibilidade de trazer uma febre, aquela febre imensa em que o companheiro passa a não raciocinar direito. E aí então, um dos companheiros, dos soldados que o acompanhavam, e muito mais próximo a ele, resolve auxiliá-lo e então o acompanha para que ele possa encontrar este companheiro que ele vai em busca, porque o Mestre Jesus confirma para ele de que ele deve procurar Ananias. E a partir dessa procura e desse encontro, Saulo terá a sua vista novamente sã. E assim parte Paulo, que agora passa a ser Paulo, depois que se encontra com Ananias, e lá ele começa a ter essa noção do quanto o Mestre poderia ser aquele que ele seguiria para o resto da sua vida. E aí então ele começa a perceber que o Mestre vive nele e que é necessário que nesta mesma reencarnação, neste mesmo momento, ele possa resgatar todo aquele mal, todos aqueles malefícios que ele fez aos companheiros enquanto era aquele doutor da lei. E ele então se compromete a seguir viagem, indo até diversas localidades, escrevendo cartas, as famosas cartas que ele fez famosas aos Gálatas, aos Coríntios, enfim, ele escreveu uma série de cartas, e essas cartas eram dirigidas aos companheiros para orientá-los acerca do grande evangelho do Mestre Jesus. Mas não foi fácil, queridos companheiros. Quantos empecilhos Paulo não teve pelo caminho, da sua própria família. Ele, como doutor da lei, foi rejeitado e apedrejado também. Paulo passou por diversas contrariedades para que conseguisse perceber a grandiosidade e também o sofrimento daqueles companheiros que pregavam com tanta honra, com tanta dignidade, aquela doutrina de luz que representava o Mestre Jesus e que representa para todos nós. Então, Paulo percebeu que tudo era lícito, mas nem tudo lhe convém.
E aí ele começa a fazer as suas reflexões e quer que os companheiros que estejam ao redor dele também sejam esse homem disperso. Ele despe o homem velho, como ele mesmo diz, e coloca o homem novo junto a ele mesmo. Queridos companheiros, que grande exemplo. Aí, alguns de nós pode dizer: eu não seria tão corajoso quanto Paulo, eu não teria condições de passar por tantas dificuldades quanto passou Paulo. Mas, meus queridos irmãos, vale a pena. Vale a pena todo o sacrifício que pudermos fazer para seguir o Mestre Jesus. E como dizem os Espíritos, os maiores problemas, as maiores dificuldades porque passamos, são todas por causa do nosso orgulho e da nossa vaidade. E seguir o Mestre significa, mais do que tudo na nossa vida, seguir o amor, aquele amor sublimado, que ama independente de ser amado. Queridos, quantos de nós já trilhou a estrada de Damasco? Necessitamos, neste momento principalmente, em que há uma oportunidade de estarmos em nossos lares, conosco mesmos, nos analisando o que temos feito para auxiliar a obra do Mestre Jesus. O que temos feito? Essa estrada de Damasco já ocorreu na nossa vida? Já conseguimos adentrar essa estrada dentro de nós? Que é o momento em que o Mestre chega até nós, no âmago de nosso ser, e a partir dali passamos a dizer o que Paulo nos diz: já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. E dessa forma, vamos melhor caminhando, sempre buscando ser aquele homem de bem que nos fala a doutrina espírita, que nos ensinam os espíritos. E vamos praticar essa caridade do qual Paulo nos fala, porque quando amarmos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, estaremos então cumprindo a lei divina. Queridos irmãos, mais uma vez, dizer da nossa alegria de estarmos aqui diante de vocês na noite de hoje para conversarmos sobre Paulo. Provavelmente não falamos tudo que deveríamos falar. Provavelmente os companheiros ainda estão sequiosos de ouvir histórias acerca de Paulo, este companheiro que conseguiu, numa só encarnação, rever todos os seus conceitos do que representa Jesus na nossa vida, que sofreu, que não se desesperou, que confiou, que teve a sua fé aumentada, que venceu a si mesmo, relembrando que os Espíritos nos falam, porque o maior inimigo a vencer somos nós mesmos. Então Paulo conseguiu vencer a si mesmo. E ele teve o apoio de espíritos que vieram para apressar essa grandiosidade que Paulo deveria percorrer.
este grande exemplo, que foi Estevão e que foi Abigail, sua irmã. Espíritos abnegados que vieram para auxiliar Saulo, aquele mercenário, aquele companheiro que se dizia o dono da verdade, o detentor das leis divinas, e ele estava equivocado. Mas ele foi maravilhoso e ele conseguiu. Nós também conseguimos. Nós vamos conseguir. Tenhamos essa certeza. Que a paz do Mestre Jesus continue a nos envolver, a nos amparar e a nos proteger, hoje e sempre. Eu sou Sônia Montes e eu agradeço a vocês, diretoria da Irmã Angélica, do GEA, por estar aqui conversando com vocês e dizendo mais. Obrigada pela caridade do ouvido de vocês. Muita paz, fiquem com Deus e até a próxima.